Senhor, aproveitando mais essa oportunidade, vos peço que me inspire dando a palavra certa para transmitir a quem me ouvir o pouco de experiência que tenho, para que possa ajudar de alguma forma a quem me ouvir. Dá-me, Senhor, a palavra certa para que eu possa realizar o meu intento, ajudando. Que assim seja. Meus queridos, o tema de hoje é um tema bem atual, a imprudência no trânsito. Cada vez temos carros mais velozes, mais potentes. Para quê? Se o menos veloz, o menos potente, nos leva nos mesmos lugares, com segurança e satisfação. O fato é que as pessoas, quando se sentam num carro muito potente, muito veloz, cheio de tecnologia, se sentem tentados a usar de toda a potencialidade que aquela máquina possa lhe proporcionar. E aí estão os riscos da imprudência. Ninguém está livre de repente surgir uma situação imprevista e perdermos o controle porque o carro está em alta velocidade. O acidente torna-se inevitável. E somos responsáveis não só pelo que possa acontecer conosco, como também o que pode acontecer a terceiros, aqueles que estão no carro conosco ou até fora do carro, um transeunte, um outro chofer em outro carro, porque somos sempre responsáveis pelo que fazemos, pelas consequências de que o nosso ato possa trazer. E o que nós vemos hoje em dia são pessoas dirigindo em alta velocidade, fazendo aquele zigue-zague, cortando um, cortando o outro. Quem faz isso se sente seguro, se sente capaz, se sente com técnica para fazer isso. Acontece que, numa via pública, temos que contar com o imprevisto de um outro carro fazer qualquer coisa e vir para a nossa direção. Um transeunte distraído atravessar a rua na frente do nosso veículo. Não depende só da nossa habilidade o dirigir com segurança. Depende também de outras pessoas. Outro chofer, um transeunte, um cachorro, um animal que esteja solto na estrada. E as consequências são sempre responsabilizadas por aquele que praticou o ato imprevidente. Hermance nos conta o caso de um jovem, 37 anos, que sofreu um acidente e fez a sua passagem. Lá em cima foi recebido pelo hospital, lá em cima no espaço, e chegou lá em petição muito triste. A cabeça tinha sido esfacelada no acidente e os perispíritos da cabeça dele, na parte da cabeça dele, também tinha ficado
todo danificado. E lá no Hospital Esperança, ele foi socorrido e começou-se então a especular como ficaria a situação dele perante a lei universal. Ele sempre foi imprudente. Ele sempre foi orientado a tomar cuidado, não só pelas pessoas que conviviam com ele no plano material, mas também durante o sono, no desprendimento do espírito. No plano espiritual, ele também era alertado. Havia grande importância de que ele continuasse o seu processo reencarnatório, porque ele era um trabalhador de uma casa espírita. Ele tinha 37 anos e já tinha uma folha de trabalho bastante significativa. Então, nesta situação em que nós fazemos a passagem por sermos imprevidentes, por não tomarmos os cuidados necessários e devidos, nós somos considerados suicidas. E como tal, somos recebidos no espaço. E os suicidas passam por uma fase muito difícil que corresponde justamente ao tempo que ele ainda teria que viver. Ele teria que aprender, ele teria que servir. No caso desse rapaz, ele teria ainda 30 anos para usufruir da matéria para poder servir ao Pai através do serviço a seus irmãos. Mas a imprevidência dele, o descuido dele, a vaidade dele de se considerar um excelente chofer, o fez abreviar em 30 anos a folha que ele teria de ter de serviço. Teria que responder como um suicida. Porém, como ele tinha uma folha de serviços muito boa, um grande servidor do Pai, o Pai, na sua misericórdia, permitiu que ele fosse recebido no Hospital Esperança para lá ser tratado. Mas, sem dúvida, ele teria que responder pelo seu ato. Deus não passa a mão na cabeça dos seus filhos. A lei que ele fez tem que ser cumprida, senão ele teria que admitir que estaria dando preferência a um em detrimento do outro. E isso não é coisa de Deus. Mas ele foi recolhido lá para ser tratado, em situação muito difícil. E aí eu fico lembrando desses jovens de hoje em dia que têm aquela aflição da adrenalina. Adoram a adrenalina e se arriscam em esportes, se é que aquilo é esporte, perigosíssimos. Alguns, de vez em quando, fazem a sua passagem prematura. São recebidos como suicidas e responderão como suicidas. Infelizmente, esses jovens não sabem o risco que correm, não sabem o que os espera se a coisa der errada. Porém, a lei diz que quando nós ignoramos os riscos, ignoramos as consequências, não somos responsabilizados.
Então, esses jovens podem até, chegando lá em cima, terem certas condescendências, porque ignoram as consequências da sua, digamos, coragem, da sua sede de adrenalina. Mas nós, que já temos algum estudo do Evangelho, que sabemos que somos responsáveis por esse corpo físico que nos é emprestado pela misericórdia divina, para que possamos resgatar o que devemos, aprender o que não sabemos, servir ao próximo, levando consolo, levando saúde, levando tudo aquilo que se faz necessário para diminuir o sofrimento alheio. Não podemos dizer que não sabíamos. Sabíamos perfeitamente o risco que corríamos. Temos que prestar muita atenção, que é para não incorrermos no mesmo erro. Prestemos atenção, pensemos, analisemos os nossos projetos para ver se eles farão com que, tendo consequências negativas, possamos ter que responder pelos nossos atos. Às vezes, nós podemos pensar que foi consequência de influência de algum obsessor. Pode. Mas não foi o caso do rapaz. Ninguém o estava obsediando. Foi a vaidade dele, o orgulho dele de se sentir um grande chofer. Não pensou no que poderia acontecer, causado por situações que independessem da sua perícia como chofer. O jovem deixou mulher e filhos, pequenos ainda, ele tinha 37 anos, era muito jovem, sofrendo a perda, uma perda brutal, e teria que responder pela sua imprevidência. Quando nós somos punidos pela lei divina por nos termos tirado a vida corpórea, seja lá por motivo que for, porque nós não temos justificativa. Deus não pede de nós aquilo que não podemos dar. Como diz popularmente, Deus dá o frio conforme o cobertor. Ele não vai exigir o que não podemos dar. Então, tudo aquilo que nós passamos, por mais difícil que seja, nós podemos, se tivermos fé, se tivermos respeito pelas leis divinas, se tivermos consideração pela bênção de ter recebido um corpo físico para podermos progredirmos moral, espiritualmente, intelectualmente, nós vamos pensar o que fazer, como fazer para poder resolver a situação e não nos entregarmos a desespero. Mesmo porque, quando nos desesperamos, nós nos desestabilizamos e abrimos assim a porta àqueles que querem ver a desgraça alheia. Mas se nós nos mantivermos tranquilos na fé e que Deus vê tudo, sabe de tudo, nós teremos sempre o auxílio, a orientação dos nossos protetores. Se tivermos que vivenciar como sendo um karma, aquela situação difícil, vamos vivenciá-la com serenidade, com harmonia, com fé, sendo ajudado pelos espíritos
superiores. Mas se deixarmos nos desesperar, desestabilizar, revoltar principalmente, estaremos abrindo a porta para aqueles inimigos da paz, inimigos do amor, inimigos da solidariedade, da fraternidade. E aí podemos, sim, tomar atitudes que não tomaríamos normalmente, induzidos por esses irmãos infelizes. Mas se nós estivermos em paz, tudo vai ser como está previsto. E tem um detalhe muito importante. Se nós tivermos merecimento, e o merecimento é pelos atos, pensamentos e ações, sentimentos que nós tivemos durante a vida encarnada, esses méritos podem fazer com que o karma que teríamos que vivenciar seja melhorado, atenuado, abreviado. Jesus, quando disse, orai e vigiai, não foi à toa. Vigiando o que pensamos, sentimos e fazemos, teremos resultados positivos que contarão pontos em nosso benefício. Principalmente se tivermos esses pensamentos, sentimentos e ações sem pensarmos em tirar proveito deles, sem nos beneficiar com eles. E sim porque acreditamos que devemos ser bons, ter bons pensamentos, bons sentimentos e, consequentemente, praticar boas ações. Sermos caridosos, simples, humildes. Jesus não disse que os simples e os humildes iriam herdar o reino dos céus? Pois é. Essas atitudes extravagantes de demonstração de coragem, pura vaidade. A pessoa pode estar sofrendo de complexo de inferioridade, querer mostrar aquilo como sendo uma vacina contra o medo dele. Pode ser uma necessidade de se destacar perante a comunidade. Mas tem tanta maneira muito mais criativa, muito mais digna de se destacar perante a sociedade, através das nossas atitudes dignas, dos nossos sentimentos amorosos, da nossa palavra amiga, da nossa mão que ergue quem caiu, se destacar pela intelectualidade, estudando mais, para produzir alguma coisa realmente grandiosa para a sociedade. Não há necessidade de arriscarmos o dom da vida física, reencarnatória que Deus nos proporcionou. É tanta gente lá em cima esperando a oportunidade e nós tivemos a oportunidade. Por que não honrar a confiança que o Pai teve em nós, nos dando essa oportunidade? E para honrar essa confiança, deveríamos tomar cuidado para não pensar, sentir, fazer coisas contrárias à lei dele. Estudemos o Evangelho, observemos a mensagem que Jesus nos trouxe com tanto sofrimento. E assim, faremos a nossa passagem no momento certo, do jeito certo, amparados pelos bons espíritos que estarão nos recebendo, nos ajudando a nos desprendermos do corpo físico e nos levando para onde merecemos ir,
não correndo o risco de sermos recebidos por obsessores, por espíritos inimigos, espíritos infelizes, espíritos vampiros. Pensemos sempre nisso. Sejamos precavidos, sejamos prudentes, deixemos o nosso orgulho, a nossa vaidade para o lado e tomemos cuidado com o que fazemos, com o que pensamos e sentimos, porque o que fazemos é consequência do que pensamos e sentimos. Que Deus nos abençoe a todos, dando-nos muito discernimento para distinguirmos sempre a verdade da impostura e assim conduzirmos pela estrada do bem, a estrada do amor ao próximo, honrando a confiança que Deus depositou em nós. Que assim seja. Graças a Deus.